Olá, a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando hoje uma nova modalidade do nosso ministério aqui pela internet. Hoje começando o Momento Devocional, que são lives de uma reflexão mais rápida e de uma duração mais curta para você que não dispõe de muito tempo para acompanhar um estudo bíblico, mas continuarei realizando os estudos bíblicos uma ou duas vezes por semana, em aproximadamente meia hora, 35 minutos. Esse de hoje em torno de 5 a 8 minutos, para que você que não dispõe de muito tempo também possa acompanhar. E eu quero dizer a você que você é bem-vindo a este momento devocional e também pedir que compartilhe com os seus contatos, com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Hoje no Salmo 100, que passo a ler agora. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração dura a sua fidelidade. Mais uma vez, boas-vindas a todos vocês que acompanham aqui agora esse momento devocional. Sem delongar, vamos então à mensagem do Salmo 100 para nós hoje. Nesse Salmo de Davi, que foi um adorador por excelência, alguém que incrementou, que buscou a excelência na adoração a Deus, tanto pelo que preparou para oferecer ao Senhor, como também pelo seu coração voltado a adorar de todo o coração ao Deus vivo, ao único Deus vivo e verdadeiro. E nós aprendemos muito com Davi, sobretudo nos Salmos, sobre o aspecto essencial, interior da adoração a Deus. E o primeiro convite do Salmo 100, no verso 1, é um convite à celebração. Celebrar é trazer à memória alguma coisa, é festejar, é comemorar. Desculpem. E aqui, o ingrediente indispensável para uma verdadeira celebração a Deus é o júbilo. Júbilo, segundo os melhores comentários bíblicos, é uma alegria mais interior, mais essencial, que provém do nosso espírito e não apenas de uma emoção carnal. E é com esta atitude e sentimento que devemos celebrar a Deus, celebrar com júbilo a quem? Ao Senhor. Não celebramos o nome de uma igreja, não celebramos o nome de um líder, não celebramos uma placa denominacional, não celebramos a logo de uma instituição evangélica. Nós celebramos a uma pessoa, ao Senhor. Que Senhor? Aqui diz que quem deve servi-lo, quem deve celebrá-lo? Todas as terras. Deus é digno de adoração e de louvor de todas as pessoas do mundo. Por quê? Aqui diz, servir ao Senhor com alegria. Como servir? Como adorar a Deus? Com alegria. Júbilo, alegria, são palavras que evocam a atitude, o sentimento de gratidão, de reconhecimento espiritual por quem o Senhor é e por aquilo que Ele tem feito por nós. Aqui diz celebrai, a segunda palavra é servir, e a terceira palavra no verso 3 é sabei. Sabei o quê? Sabei que o Senhor é Deus e que Deus é o Senhor. São duas palavras, Elohim ou Jeová e Adonai, né? Elohim, Deus, Adonai, Senhor. Essa palavra Adonai no hebraico do Antigo Testamento significa o dono, o proprietário.
Veja bem, nós temos um dono que nos criou para uma função primordial, que é o louvor da sua glória. Muitas coisas que nós fazemos na vida são coisas secundárias. A nossa função primária da nossa existência é o louvor e a glória de Deus. Se não damos a Deus o louvor e a glória devidas ao seu nome, estamos em desvio de função ou ainda não fizemos aquilo que é primário ou mais importante na nossa existência: adorar e glorificar a Deus, não apenas com palavras e expressões vocalizadas, mas com um modo de vida, com uma submissão à vontade de Deus. Então diz aqui: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. É o reconhecimento de propriedade, que somos propriedades de Deus. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Povo de Deus, rebanho de Deus. São nomes dados ao conjunto do povo, dos filhos de Deus aqui na terra. E o verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Como assim? Portas de Deus? São as mesmas portas de um templo, de uma casa de oração, de um lugar de reuniões da igreja? Pode ser, mas não é apenas isso. As portas de Deus é aquele limiar, aquele limite de onde você já se reconhece, já sente que está na presença do Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, queridos e queridas que acompanham esse momento devocional, você pode estar na sua casa e entrar nas portas dele com louvor. Você pode estar em meio a um campo, a uma floresta, a uma praia e entrar nas portas dele com louvor. Como também, muito especialmente, você pode estar na casa de oração junto com seus irmãos em Cristo e você também entrar pelas portas dele com louvor e com ações de graça. Mas o que eu quero aqui não é desprestigiar a reunião da igreja na casa de oração. Muito pelo contrário. Isso é muito importante, é bíblico e temos mandamento que enfatiza a importância do congregar. Mas aqui é mais do que apenas congregar, do que ir aonde o povo de Deus se reúne. É entrar pelas portas de Deus, é cruzar o limiar de um ambiente apenas de reunião para um ambiente de adoração, de presença de Deus. Esse é o convite do verso 4 do Salmo 100. Entrai pelas portas dele, não apenas as portas da casa de oração, mas as portas de Deus, que dão acesso ao coração de Deus, ao trono de Deus, à presença de Deus. E quem pode nos conduzir a esta intimidade de adoração e de culto é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Por último, verso 5. Por quê? Porque emendado é resposta, né? Porque separado é pergunta, porque emendado é resposta. Então aqui é uma resposta, é o motivo porque devemos agir e fazer tudo isso que o Salmo 100 recomenda. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Ah, eu quero mais motivos. Precisa de outros? Esse motivo é todo o suficiente. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Esse atributo de Deus, da sua imutabilidade, ele permanece fiel, me conforta, me alenta, porque assim como ele é fiel a mim nas suas promessas, ele será fiel aos meus filhos, se eles o buscarem, se o invocarem, se o obedecerem, e também ele será fiel aos meus netos e às gerações que virão aí pela frente, porque Deus é fiel. Mas a fidelidade e a bondade não são os únicos atributos de Deus. Deus também é justo, Deus é bom, mas aqui não diz que ele é bonzinho, diz que o Senhor é bom. Então ele não é leniente com o erro e com a desobediência daqueles que transgridem a sua palavra. Então, nesta hora, queridos e queridas, finalizando aqui este momento devocional, quero recapitular com você
os verbos que exprimem ação, as palavras de ordem do Salmo 100. Celebrai. Você tem celebrado ao Senhor? A sua vida, sua reunião, uma parte do seu dia tem sido para celebrar ao único Deus vivo e verdadeiro que te criou para isto. Para comemorar, para festejar, para se alegrar diante dele, para fazer menção das suas obras, da sua grandeza, do seu poder. A segunda palavra é servir. Servi ao Senhor. Aqui o verbo servir está no imperativo, portanto está ordenando. Servi ao Senhor e não servi ao Senhor reclamando, murmurando, se arrastando, de servir com alegria. Não quer dizer que propriamente uma alegria emocional, mas alegria espiritual, do contentamento, da consciência de quem sabe que está fazendo a coisa certa da melhor maneira para quem merece acima de todas as pessoas da terra. A terceira palavra é sabei. Será que nós sabemos realmente que o Senhor é Deus? Ou temos uma vaga e pálida ideia de Deus? Esse Deus da cultura, esse Deus das religiões, esse Deus místico, este Deus que nos é apresentado pela cultura religiosa, pelo misticismo mundial, como um ser distante, que você tem que falar algumas palavras mágicas para ele te atender, ou você se relaciona com o Senhor o conhecendo. Conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque este conhecimento de Deus, pessoal, experimental, intransferível, ele é crescente. A cada vez mais podemos conhecer o Senhor, seu caráter, sua natureza, sua bondade. E aqui diz, sabei que o Senhor é Deus. Lembre que você é propriedade dele, que nós somos propriedades dele, portanto ele tem direitos sobre nós, de ordenar-nos algo para a gente obedecer, de proibir-nos algo que não devemos fazer, porque ele é Deus, ele é o dono, o Senhor é Deus e Deus é o Senhor. E diz mais, entrai por suas portas. Não se contente apenas em ir a uma reunião da igreja. Não se contente apenas em orar, mas, pelo contrário, busque mais, além de cruzar os portais de uma casa de oração, em se achar verdadeiramente na presença de Deus. Cruzar as portas que te colocam em acesso à presença de Deus espiritualmente. Por mais simples que seja o lugar, por mais singela que seja a reunião, por menor que seja a quantidade de pessoas, você pode cruzar as portas da adoração e se achar na presença de Deus. Busque isso no seu viver, no seu dia a dia. E por último, lembre-se que motivo não falta, basta esse, porque o Senhor é bom. Não é bonzinho, mas é bom. A sua bondade, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Há quantas gerações Deus tem abençoado pessoas na face dessa terra? Aqueles que se voltam para Ele, que o buscam, que o invocam, que creem no seu nome e na sua palavra, que obedecem aos seus mandamentos, e Deus tem abençoado. Deus é real. Deus não é uma força cósmica, impessoal, uma energia impessoal do universo. Deus é uma pessoa que criou-nos para relacionar-se conosco. E as bases desse relacionamento é celebração, serviço, reconhecimento, acesso à presença de Deus e o entendimento de que Ele é um Deus bom. Ruim é o pecado, é o mundo, é o coração humano apartado de Deus. Mas Deus é bom e é bom o tempo todo. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Amanhã, outra vez, estaremos aqui para mais um momento devocional.